Sem o processo educacional, você coloca na clandestinidade e aí as pessoas fazem das maneiras. Então, mas se for um ponto de vista, para trazer um pouco da evolução, e eu vou pedir licença para você, da necessidade que o Espiritismo enfatiza, que é a responsabilidade. Que somos, o Espiritismo fala que somos responsáveis pelos nossos atos. E eu vou trazer na íntegra como é que está esse trecho do poema Conhecer o Espiritismo. Ok. Ele fala, falar sobre a justiça divina de forma a revelar mistérios entre a vida e a morte que vivíamos a perguntar. Através de o céu e o inferno, conseguimos nos consolar. Que a vida não termina quando vamos para o lado de lá. Que cada um é responsável pelos seus atos, que é preciso se lapidar. Então, esse lapidar no sentido de tornar-se lápido, tornar-se sutil, bom, essência. O céu e o inferno, Rosa. O que é que ele remete a essa necessidade dessa obra de 160 anos, O Céu e o Inferno? O Céu e o Inferno, ele é um livro que é como farol, né? Ele traz informações preciosas e vai nos trazer que, às vezes, você faz algo que se arrepende... Só um minutinho, para não pecar. Atenção, Jonélia. A gente não falou no início, mas a gente não esqueceu não, viu? Um grande abraço no seu coração. Um grande abraço, Jonélia. Fazendo espuma. Pois não, Rose. Às vezes a gente comete algo que lesa a lei divina, porque a lei divina é a lei de amor. Então, quando que eu vou lesar a lei divina? É quando erro? Não, não é todo erro que erro faz parte da aprendizagem. Todo mundo que não quer errar está falando que não quer evoluir. Uma criança, ela vai errar para andar, ela vai errar para aprender, ela vai errar o exercício da matemática. Quando a gente erra quando a gente lesa a lei divina, é quando a gente maltrata o outro, quando a gente brinca com o sentimento alheio, quando a gente dá prejuízo a alguém, seja em qualquer área, quando a gente quer ser melhor que o outro. Então, existem várias formas de lesarmos a lei divina, mas seremos responsabilizados de acordo com a evolução no tempo devido, quando a nossa consciência desperta. E aí o livro O Céu e o Inferno vai nos trazer algumas etapas. Uma delas é a percepção daquele erro, é a percepção daquele movimento que às vezes estamos com a consciência endurecida. Por exemplo, se eu vendo leite e adultero leite, coloco 100 mililitros de água para render o leite, eu estou enganando alguém. Se eu estou enganando alguém, eu estou lesando a lei divina. E aí eu vou naquele movimento achando, que eu estou muito bem. Mas aquilo está registrado no meu corpo perispiritual. E um dia a minha consciência vai acordar. Aí eu vou arrepender. Mas aí arrepender e pedir desculpa? Não, que eu não sou culpada. Eu sou responsável. Então eu não tenho culpa, eu tenho responsabilidade. E aquilo vai ficar martelando na minha cabeça. E aí não é só arrepender, eu preciso reparar. Eu preciso reparar aquilo que eu cometi de infração na lei de amor. Pode isso ter acontecido 10 séculos atrás, pode ter acontecido nessa existência, seja lá quando foi. E aí eu vou reparar e muitas vezes eu vou precisar espiar para aquela reparação. Porque a reparação ela vai consistir em eu ter que renunciar a alguma coisa que eu estou acostumada. Assim como quando uma pessoa paga uma dívida financeira, ele acaba espiando, porque ele vai precisar para pagar aquela, por mais campanha que o banco faça para dar descontos,
ele vai precisar pagar aquilo ali. Então, se ele comete se a gente sonega um imposto de renda, nós estamos infringindo a lei humana, o Código Civil. Lá na frente, a Receita descobre, a pessoa vai ter uma diferença, ele nem arrepende, ele espia sem arrepender, porque ele continua com raiva daquela situação, porque ele é contra pagar imposto. Mas dá a César o que é de César, para que a gente entenda que na matéria precisamos ter leis que regem a matéria, mas acima da matéria existem a lei divina, que é a lei de amor. O Espiritismo, ele vai, a fins de pedagogia, ele vai no livro dos Espíritos, na parte terceira, ele vai dividir essa lei em 10 leis. Lei do trabalho, que Salles mencionou agorinha há pouco. Lei da sociedade, lei da reprodução, lei da justiça, lei da caridade. São 10 leis para que a gente tenha um entendimento, né? E isso, de forma didática, ela fica mais fácil de ser entendida. Então, a parte terceira do livro dos Espíritos, as perguntas de Kardec são assim fantásticas. E ele vai ali depois aprofundar esse estudo no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro, ele não vai trazer milagres do Cristo, não. Ele não vai trazer... eu vou falar o que ele traz. Ele vai trazer a moral do Cristo. Toda a parte moral, então ele escolhe ali, dentro do Evangelho, os capítulos vão ser de acordo com a parte moral, nos chamando para acompanhar essa trilha que Jesus dá. Então, Jesus vai dizer, não julgueis, há 2025 anos atrás, não julgueis. E a gente continua julgando. Então, bem-aventurados aflitos, Jesus vai falar assim, reconcilia-te com teu inimigo enquanto está a caminho com ele, antes de levar a tua oferta ao altar. Assim, o Evangelho é o maior tratado terapêutico que existe. E é para a gente seguir, viver, conhecer a biografia, estudar estudar Jesus, estudar os luminares, os precursores do Cristo, estudar Platão, estudar Sócrates, estudar a figura daquelas pessoas que tiveram a moral, né, de transformação, a moral ilibada, para a gente ver ali, nos inspirarmos nessas figuras. Vai ficar mais fácil a nossa caminhada, para a gente não ficar chorando, né? Não existe uma lágrima, Joana de Ângeles vai afirmar, não existe uma lágrima que não tenha uma razão de ser. Assim sendo, vamos para frente. Ok. Sueli Libânio diz o seguinte, obrigado por colocações e reflexões tão importantes, inspiradoras na noite de hoje. Grande Sueli Libânio. Gente, Sueli é a presidente do Irmão Miguel, do centro que fica ali na margem da linha, no Santa Terezinha. E amanhã, como todos os sábados aqui, a gente divulga a palestra, né, que tem no Irmão Miguel às 16 horas. Então, o dia de domingo, nós temos aí na cidade palestra na União Espírita às 9 da manhã, no Irmão Miguel às 16 horas, no União Paz e Caridade no Mangalô às 17 e no Centro Espírita Fé e Luz às 19 horas. Grande abraço, Sueli. Beijão. Ok, Sueli. Sueli, acho que ela está em Salvador, viu? Grande abraço, Sueli. Se você ainda está lá, ainda está por lá, eu vou até acessar aqui para ver quem está na palestra de amanhã lá no Irmão Miguel, para ver se eu tenho ela aqui, que eu sempre salvo aqui para anunciar. Mas lembrando a vocês mais uma vez, a gente agradece aqui aos nossos irmãos colaboradores de sempre aqui. Rencan, a nossa agência de seguros, né? Seguro automobilístico, seguro de vida, seguro residencial.
Rencan Seguros, e a gente agradece os nossos irmãos Sérgio, Vinícius e Adalberto Neto, Rebeca Rabelo, grande espaço para harmonização facial, trazendo a sua melhor versão, exatamente, Rose. Rebeca Rabelo, espaço para você se sentir melhor, você, mulher, quer sentir mais harmonizada para esse dia a dia, é só comparecer lá no espaço da nossa amiga Rebeca Rabelo. Ludmila Oficina, obrigado, minha irmã, você que está sempre ligado nas causas do bem, na espiritualidade, você que se preocupa com políticas públicas, com o bem comum, o bem das comunidades, do nosso estado todo e das pessoas de um modo geral. Obrigado a você e obrigado à Rádio Avaldo Costa, vocês dois que todos dois têm essa essência, com certeza é por isso que vocês estão onde estão e galgaram esse posto como representantes da comunidade, como representantes do bem. Eu não estou falando aqui especificamente da política partidária, eu estou falando aqui das pessoas do bem, as pessoas que promovem o bem, elas são valorizadas e a gente agradece por confiar e colaborar com o nosso programa, para que a gente esteja aqui através da 93 FM. Nosso amigo Alain e nossa amiga Sandra, lá no Cimentão Materiais de Construção, muito obrigado a vocês também por confiarem, vocês que estão sempre auxiliando as pessoas aí que necessitam comprar os seus materiais de construção num preço acessível, um preço bom, com um prazo também muito bom para você poder pagar de forma suave, uma variedade de materiais. Eu sou suspeito porque eu compro lá há anos, né? Então, muito obrigado aí, Alain, por esse espaço, né, que você abre aí na sua loja para que a gente também faça essa troca. Muito obrigado a vocês todos. A Darcília Santana, minha mãe Darcília Santana, que também é uma colaboradora desse programa, a gente só tem que agradecer a você por essa colaboração. Muito obrigado também. Aqui nós estamos às 19 horas e 22 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil, com o programa Conhecer. Rose, você quer falar algo? Não, eu peguei aqui o livro que nós estamos lendo, do Martins Peralva, para a gente dar uma pincelada, porque começamos a ler esse livro para desmistificarmos a mediunidade, haja vista que essa sensibilidade psíquica, a olhos vistos, está ampliando em todos os lugares, e a nossa função aqui, então, é trazer a importância de estudarmos, independente de religião ou não ter religião. O estudo, ele é para conhecimento de cada pessoa. O que cada pessoa vai fazer com conhecimento, aí é outra coisa, né? Mas a mediunidade não é atributo do espírita, ela é um atributo de todas as pessoas, todas as idades também, né? Então nós estamos aqui estudando o livro Mediunidade e Evolução, que é uma linguagem simples, e do Martins Peralva. E nesse capítulo aqui, nessa parte, ele está trazendo a importância da gente, independente do espírito estar desencarnado ou encarnado, da gente estudar a linguagem e a fala daquela pessoa, o comportamento daquela pessoa. Muitas pessoas são enganadas, aqui mesmo no meio material, fakes, golpes, e o que faz uma pessoa ser golpeada? A outra pessoa que está na intenção de golpear, ele tem armadilhas, ele tem truques de envolver a pessoa, mas é preciso estarmos cada vez mais atentos com o que vem do outro, qual a intenção do outro, qual é a roupagem do outro, né? Tem muitos lobos vestidos de carneiro por todos ao redor, porque a evolução ela tem um percurso longo e
E é preciso estar vendo isso. Então, Martins Peralva vai trazer que identificar-se-á o espírito pelos mesmos parâmetros com que identificamos os homens na Terra. A regra é uma só. Os espíritos são as próprias criaturas humanas sem o corpo físico. Homens e espíritos elevados distinguem-se pelo bom senso, a linguagem digna, nobre e criteriosa, o comportamento equilibrado, a humildade e o desejo de servir. Esses atributos, ajustando-se à fraternidade, indicam elevação espiritual. Homens e espíritos elevados terão sempre a mensagem instrutiva para os companheiros de jornada. Homens e espíritos em caminho para a elevação, via de regra, comportam-se de acordo com o mal, embora seja lícito esperar deles boas atitudes. Não há ninguém encarnado ou desencarnado tão elevado que não possa cometer enganos, nem tão imperfeito que não possa praticar coisas certas. O espírito avançado em progresso evidenciará uma moral superior, sentido construtivo, coerência e bom senso, compreensão e bondade, simplicidade e concisão nos conceitos emitidos, oralmente ou por escrito. O espírito retardado na caminhada formulará conceitos inaceitáveis, destruirá ao invés de construir, revelará falta de lógica e de coerência, será intolerante, ameaçador, arrogante ou dissimuladamente humilde. Pelos fluidos, será possível identificar a natureza dos espíritos. O bom espírito causará bem-estar ao médium, ou dará tranquilidade e paz ao ambiente, proporcionará algumas vezes odores agradáveis. O espírito em grau de evolução muito negativo causa mal-estar, assim como inquietação no ambiente. Eu vou dar uma paradinha aqui para falar, viu, Salles, que às vezes, nesse período de ampliação da sensibilidade psíquica, às vezes uma pessoa, ele não se acha que é médium, ele não sabe que é médium, não se reconhece médium, mas né? Então, a mediunidade é essa capacidade da gente perceber o que está além da matéria. Ela tem um tamanho menor ou maior, como um volume também de um aparelho maior ou menor, mas a pessoa que está ali, ele sentiu mal-estar, de repente, é corpo físico, é o ambiente, é o quê? Então, observe que vai aumentando o leque. Daí, legal, o autoconhecimento. Olha que interessante, então, que a gente pode identificar a natureza dos espíritos. O bom espírito causa bem-estar ao médium, dará tranquilidade e paz ao ambiente. Não é a mesma coisa? Quantas vezes uma pessoa está encarnada, ele chega fazendo confusão, causando mal-estar, naquele período ali, ele está um pouco adoentado. Então, continua. O fato do desencarne, a gente só fica fora da matéria, mas a gente continua sendo quem é. Pela apresentação perispiritual, luminosa e respeitável, conhecer-se-á os espíritos superiores. Então, quem enxerga vai dizer, eu estou vendo a luz, tá? Eu estou vendo algo luminoso, espírito superior. O espírito inferior, ele não tem como produzir uma luz que falsa. Não é dele. E não é dele, né? Não é dele. A apresentação densa e a conduta irreverente indica espíritos inferiorizados. Eu falei a palavra errada, eu falei inferior, não é inferiorizados. Anotemos que os espíritos superiores podem, por vontade própria, apresentar o perispírito densificado a fim de realizar missão de auxílio em regiões de sofrimento. Então, o que é isso? A pessoa é um espírito de luz, ele vai resgatar alguém que está numa região sombria. Ele não vai chegar lá todo iluminado. Ele vai apagar a luz para não ser percebido
e poder realizar aquela missão. Então, caracteres morais e psicológicos ajudam na identificação. Certos espíritos podem ser reconhecidos pelas ideias e pelos sentimentos, hábitos, citação de fatos ou conformidade caligráfica. Isso tanto num lado quanto no outro. Tem um ditado, um provérbio chinês que diz que pessoas sábias discutem ideias, pessoas comuns discutem fatos e pessoas tolas conversam sobre outras pessoas. Então, a pessoa que está fazendo fofoca, ele é tolo. A pessoa que está falando sobre fato que aconteceu é uma pessoa comum. E as pessoas sábias, elas vão estar sempre gastando o tempo e o conhecimento para ideais nobres. E nós nunca vamos encontrar um doutor Bezerra de Menezes ocupando tempo e energia divina com fofoca ou com lamentação. E Rose está trazendo aí, inclusive, gente, é porque nós que participamos das reuniões mediúnicas é justamente isso. Aqui a proposta não vou nem tirar o foco aqui da sua imagem, Rose, que está aparecendo aqui. Não é que nas reuniões mediúnicas os médiuns não vão trazer as comunicações dos espíritos em estágio inferior. Obviamente que não. Todos os espíritos são de Deus. Mas geralmente, né? Geralmente não, eu tiro a palavra, não é geralmente. Invariavelmente, os espíritos evoluídos, os espíritos de luz, eles trazem uma boa energia para o ambiente. Eles trazem um equilíbrio para o ambiente, né? E não vão dar orientações que sejam destrutivas. Fugidias, né? Ou tolas. Tolas. E a gente vai conhecer assim, né? Agora, como é que eu vou conhecer o outro se eu não conhecer as minhas intenções, os meus jeitos no dia a dia? Como a gente aqui, Rose, é bom você trazer isso, é importante. Porque o espírito é sempre o mesmo. Ora encarnado, ora desencarnado. Se estivéssemos nós dois aqui, se surgissem mais duas pessoas para dialogarem com a gente e trouxessem futilidades, com certeza atrapalhando o programa, né? A gente ia dar aquele sorrisinho de canto, às vezes, para não perder o cidadão de foco ali. E daqui a pouco a gente dizia, peraí que eu vou pegar um pouco d'água. E nunca mais a gente estaria ali, né? Ou então, se fosse alguma coisa ofensiva, a gente até... Teria que ter uma postura. Uma postura, dizer, olha o comentário que você está falando, você está trazendo um comportamento misógino, ou você trazendo um racista, ou homofóbico. E aí, primeiro a pessoa ia ver, nós estamos na mesma casa moral, né? A gente adquiriu um aprendizado na vida onde as discriminações não têm mais espaço. Sim. Né? A gente entrega ao outro aquela responsabilidade de se lapidar. Sim. Que a gente falava. A responsabilidade, a responsabilidade que é uma habilidade na resposta. Exatamente. Então, se a pessoa está ali e eu sou omissa, eu estou fazendo mal. A ausência do bem é o mal. Quando eu posso fazer o bem e não faço, eu estou fazendo mal. Perfeito. E é legal que a gente faça a nossa parte na sociedade e que a gente não precisa, para isso, violentar ninguém e nem ter atitudes que a gente vá se arrepender depois. Mas a não atitude também pode ser arrependida depois. Então, marcar esse ponto, né, de ser quem é e do que se defende para que o mundo seja melhor. Então, qual é o ideal que eu abraço? Ok, falando nisso aqui em pessoas que abraçam grandes ideais, grandes propostas, a gente manda um abraço à nossa amiga Ildete Barroso, Del Barroso, né? Grande Del. Del estava ouvindo aqui a sua entrevista aqui na 93 FM, falando sobre os cursos, né, da UNEB, vestibular da UNEB, né? Onde que está essa informação? Ela trouxe aqui uma fala, né, a importância, e tem muita coisa que a gente às vezes não está ciente da proporção do tamanho, né?
conjugante é a Universidade do Estado da Bahia, né? A UNEB, essa grande instituição que forma pessoas, né? Tanto as inscrições até amanhã, dia 12, né? Pode mandar até uma mensagenzinha aí pelo Instagram mesmo, Beth, que a gente lê aqui para reforçar para as pessoas, né? As inscrições até amanhã, eu estava ouvindo você e seu colega, que me falta a memória agora o nome dele, que trouxeram uma excelente entrevista aqui. A importância, a UNEB, que tem o próprio curso de formação, especialização, mestrado e até doutorado. E muitas pessoas, não, que é uma das maiores universidades do país. A Universidade E a inscrição Estadual. é até amanhã? É, Então ainda dá tempo, né, das pessoas se inscreverem. Oleomário, não é isso? Exatamente. Porque meu celular está com uma listinha aqui, mas acho que é Oleomário mesmo. Você manda uma chamadazinha. Falando em universidade, Rose, você falava sobre mediunidade, e eu convido a vocês que estão nos ouvindo agora, através de todos os canais, acessar um estudo feito na USP no ano 2004, através de Alexandre Moreira de Almeida. É uma tese que ele apresenta ao Departamento de Psiquiatria dessa citada faculdade aqui, que é a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, que ele usou para a obtenção de título de doutor em ciências. Ele traz a fenomenologia das experiências mediúnicas, perfil e psicopatologia dos médiuns espíritas. Então ele fez um levantamento, porque as pessoas associavam, Rosa, e como associam, né, a fenomenologia, a mediunidade, a esquizofrenia e outros transtornos mentais, quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com o outro, entendeu? Sim. As conclusões, ele diz o seguinte, nas conclusões eu vou ler só para depois vocês pesquisarem. Ele diz o seguinte: os médiuns estudados evidenciaram alto nível socioeducacional, baixa prevalência de transtornos psiquiátricos, interessante, menores e razoável adequação social. E ele finaliza dizendo: a mediunidade provavelmente se constitui numa vivência diferente do transtorno de identidade dissociativa. A maioria teve o início de suas manifestações mediúnicas na infância. Então só essa coisa aí já tira um bocado de coisa. E ele conclui: e estas atualmente se caracterizam por vivências de influências ou alucinatórias que não necessariamente implicam num diagnóstico de esquizofrenia. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A mediunidade faz parte desse conjunto orgânico, é uma faculdade, portanto, orgânica, não tem nada a ver, inclusive, esse estudo é feito em todo o mundo, né, a questão da mediunidade, e a mediunidade, essa faculdade, se é orgânica, ela está do crente ao ateu, como diz aquela canção, né, Rose? Ninguém explica Deus. É bom, essa é uma faculdade inerente ao ser humano, né? Você lembra de uma pessoa que uma vez ligou aqui para a rádio, quando a gente mostrava, né, o que acontecia quando estava aflorando a mediunidade? Recebemos uma ligação aqui e a pessoa falou: eu sinto tudo isso que vocês estão falando e eu quero saber como faço para tirar isso de mim, né? E a gente falou: não tem como tirar isso. É uma faculdade, igual a pessoa falar: eu enxergo, tira meu olho, né? A gente não tem essa capacidade de tirar. Tem uma música que diz: tira ela de mim. Não tira não. É a mesma coisa de vai tirar a visão. Se tirar a visão, você não enxerga. Se tirar a audição, você não escuta. Se tirar o olfato, você não sente o sabor. O tato, você não sente as coisas, né? O olfato. E a mediunidade é a mesma coisa. É a mesma coisa, é uma sensibilidade psíquica. E aí, Dete, você estava falando de Dete já adquiriu o ingresso dela. De Bien? Aqui, de André Bien. Olha aqui, eu estou mostrando aqui. Foi um apoio aqui da Gráfica Sul. E a gente agradece aí esse apoio para a Semana Espírita. Inclusive, todas as pessoas que quiserem apoiar o programa Culicê e a Semana Espírita, não deixe para amanhã, não. Apoie logo hoje, porque a gente não pode deixar para amanhã aquilo que a gente precisa fazer hoje, né? A gente precisa de apoio para fazer a divulgação de uma doutrina que salva muita gente, que esclarece,
que desmistifica, que nos dá um norte. Então, o show de André Bien, gente, Ecos da Alma, dia 23 de outubro, às 20 horas no Sesc. O ingresso não será vendido na bilheteria, o ingresso é vendido nas casas espíritas e também na Visão Ótica. Na Visão Ótica, que fica aqui no centro da cidade, ela também está cedendo um óculos Ray-Ban Sport para a gente sortear lá durante o espetáculo. Então, André Bien, e vocês e nós juntos, né, no Teatro Sesc, dia 23 de outubro. Ok, Rose, são 19 horas e 40 minutos. Rose, você vai se concentrando daqui a pouco aí, você trazer a nossa prece de encerramento, entendeu? Daqui a pouquinho nós estamos caminhando, mas eu queria trazer aqui um agradecimento, inclusive, para incluir nessa própria prece. Senhor, escutai as nossas preces, assim que a gente, né? Na Igreja Católica, ao término de uma frase no ritual da Igreja Católica, né? O padre fala uma parte durante a prece e no final diz: Senhor, escutai as nossas preces. E a gente aqui agradece a espiritualidade maior na pessoa principal, no espírito mais evoluído que se tem conhecimento, que é nosso irmão Jesus Cristo, pelo atendimento de nossas preces, a iluminação das mentes dos nossos líderes mundiais, onde aquele processo de violência humanitária lá na faixa de Gaza, através dos nossos irmãos de Israel e da Palestina, chegou-se a um consenso e uma pedra em cima para que haja paz. E a gente continua em preces e orações para que não haja uma recrudescência, um retorno desse pensamento de paz. Então a gente pede aqui, a gente agradece, na verdade, a espiritualidade por essa luz. A gente agradece também pelo entendimento dos líderes da nossa nação e dos Estados Unidos, para que pessoas deixem de ser penalizadas por imposições de taxas, de processos de retaliações, e que eles entendam que no processo de evolução humana não cabe o egoísmo e o orgulho. Então a gente só tem a agradecer a espiritualidade maior por essa luz. Eu queria, esse momento eu estava com essa intuição aqui, e eu não posso deixar de trazê-la. Rosiane Massariol, minha irmã. A Federação Espírita do Estado da Bahia informa e convida, né, que segunda-feira agora, dia 13 de outubro, às 10 horas da manhã, vai ter um ato comemorativo, um ato solene dos 180 anos, então 160 anos do surgimento do primeiro centro espírita do Brasil. Igual a gente, com Geraldo Campetti. No mesmo ano do Céu e do Inferno, então. No mesmo ano do Céu e Inferno, Rapaz. Luiz Olímpio Teles de Menezes, ele funda o Centro Espírita em Salvador, Bahia. Rapaz, bravo. E Geraldo Campetti está vindo, aí ele é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e lá no auditório da Assembleia Legislativa, no estado da Bahia, todo mundo é convidado aí a estar lá nesse ato solene, quem puder ir, né, 10 horas da manhã. Então, Luiz Olímpio, ele é um precursor aqui no Brasil, ele se comunicava diretamente com Allan Kardec, e ele pegava as informações que estavam lá, e como ele tinha editora e jornal, ele trazia, né, para cá. Ele sofreu muita perseguição, porque ele também trouxe não só o primeiro centro espírita, mas também o primeiro periódico espírita regular, que foi também o Eco do Além-Túmulo. E Kardec lá citava ele também, em uma das revistas espíritas. Kardec menciona
o Brasil e menciona Luiz Olímpio Teles de Menezes. Então, Luiz Olímpio Teles de Menezes é uma pessoa que merece toda a nossa admiração por ter aberto, né, as fronteiras e com muita coragem providenciou tradução de tudo que acontecia na França, traduzia e colocava no jornal aqui para que as pessoas acompanhassem o movimento que estava tendo. É muito legal estudar a história dos precursores. Congresso Espírita, eu já fiz minha inscrição, eu espero que Salles já tenha feito a inscrição dele. Vai acontecer aí o 21º Congresso Espírita da Bahia, no dia 30 de outubro, 31, 1º e 2 de novembro. Então, todos os anos, nessa época, em um ano tem um encontro, no outro ano tem o congresso. E a programação do congresso, no congresso ele tem um custo, porque ele é no Hotel Fiesta, então tem um custo aí de uns R$200 para a inscrição e pagamento de todos os palestrantes. Alberto Almeida vai estar no congresso, Maíse Braga vai estar no congresso. Tem aqui, eu vou ler a programação aqui, Salles, porque para que as pessoas, né, que gostem, deixa eu ver se eu acho que fácil. FEB. Eu já fiz minha inscrição, porque eu não perco não, todos os anos eu vou nesse movimento. Tudo que a gente faz, tudo que a gente vai estar envolvido, é importante a gente estar se capacitando, seja na área da psicologia, seja na área das constelações, seja na área espírita. Como é que eu não vou participar de congressos, de encontros? Congresso, pronto aqui. Então vamos lá. O congresso ele também traz a mesma frase que a gente está nas nossas camisas, que é nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. E aí nós vamos ter aqui como se inscrever, cadê a programação, hospedagens, eu tenho os parceiros, como chegar. Não, eu abri a programação, tá aqui. Não, eu achei que eu tinha aberto, não abri. Eu abri, sabe o que? Foi o mapinha aqui de tudo que é, para quem é de fora, porque vem muita gente de todas as cidades. E aí aí tem aqui, eu abri, foi o guia de orientação ao participante, que está bem organizadinho. Bom, é só entrar aí na página do site da Federação Espírita do Estado da Bahia, que é o que eu vou fazer aqui agora. Perfeito. Enquanto o Rose pesquisa ali, né, procura ali entrando no site, eu reforço aqui, gente, a necessidade de a gente estudar as obras básicas. Todo mundo às vezes pergunta, eu quero conhecer o Espiritismo, e às vezes me pergunta, e o que como é que faz, Salles, para eu, você indica uma casa para eu ir, assim, para eu participar de uma reunião mediúnica e tal. Aí eu disse, olha, eu tenho uma outra orientação, se você aceitar, de qual é? Eu digo, começa ali o que é o Espiritismo, conhecimento básico do Espiritismo, que é uma obra também que fala que é Espiritismo. E a recomendação maior que eu passo para todo mundo é o Livro dos Espíritos. Todas as pessoas que conhecem o Livro dos Espíritos a miúde, ele dá uma vontade de devorar o livro, de tamanhas informações edificantes que tem nesse livro. É um livro de 1019 perguntas e com essas respectivas respostas. Rose, já está tudo pronto aí? Tudo ok aqui. Então nós vamos ter aqui o propósito da vida com Alberto Almeida, a reencarnação e as potencialidades com Maíse Braga e Nádia Matos, a genética da reencarnação com Rosa Martins, do Rio de Janeiro, os primórdios dos congressos com Edinólia Peixinho, o ser e a superação dos desafios existenciais com Bruno Godinho, do Rio Grande do Sul, a literatura espírita contemporânea com Orson Carrara e Aldito Pugliese, a reverência pela vida com Ruth Brasil Mesquita e Rafael Leal,
o papel do Espiritismo no progresso ético-moral da sociedade, com Fábio Carvalho, que vem lá do Maranhão. A contribuição do Espiritismo para a vivência da paz, com César Reis, do Rio de Janeiro. As relações intergeracionais como mecanismo evolutivo da família, com Simone Figueiredo e Tânia Menezes. Tânia Menezes, inclusive, foi a que esteve aqui hoje no seminário de mediunidade. A contribuição das relações saudáveis nas vivências da plenitude, com Orson Carrara, O Céu e o Inferno, com Fábio Carvalho, com Bruno Godinho e Oscar Calmon. O processo evolutivo e a dor, Alberto Almeida. Perguntas e respostas, com Alberto Almeida e Orson Carrara. Momento artístico, com Margarete Águila, que é de São Paulo. Então, aí nós ainda vamos ter. Eu li a programação das quinta e da sexta. Sábado, Em Busca do Sagrado, com Paulo de Tarso. A Ciência e Investigação sobre a Existência, com Júlio Pérez. Evoluir Sempre, com Jamile Lima. Pensamento e a Epigenética e Evolução, com Rosa Martins, do Rio de Janeiro. Canções para a Alma, com Margarete Águila. A Ética Moral e a Inclusividade, com Luziane Bahia e Fábio Carvalho. Reflexões ao Jovem Espírita e a Lei do Progresso, com Natália Farias. A Felicidade como Usufruto dos Atributos da Alma, com Bruno Godinho. As Pesquisas em Mediunidade no Estado da Bahia, José Garcia Miranda, Lucas Argolo e Jéssica Plácido. Temos ainda Trauma e Superação, com Júlio Pérez. Interações Espírito, Perispírito e Corpo, com Rosa Martins. Nossas Relações com o Mundo Espiritual, com Maíse Braga. Aí tem Projeto Memórias e ainda temos a programação ainda não acabou. Dá tempo que eu tenho aqui para ler. Contribuições do Espiritismo para a Transformação da Sociedade, com Oscar Carrara e Marcos Rios. A Família, Longevidade na Perspectiva Espírita, Adilto Pugliese e Eleonora Peixinho. A Família e a Inclusividade na Contemporaneidade, Fábio Carvalho e Maíse Braga. O Outro Lado da Matéria, tributo ao Dr. Jorge Andréia, com Rosa Martins e Ruth Brasil Mesquita. Momento artístico, depois começa o domingo com a meditação, vem a palestra Morte e Morrer, à Luz do Espiritismo, com Clarice Matias e Oscar Carrara. Os Potenciais Mediúnicos para a Evolução, Marcel Mariano e Flávio Santos. O Futuro da Humanidade, com César Reis e Marcel Mariano. A Tese do Reino para a Plenitude do Ser, com Maíse Braga, Bruno Godinho e Alberto Almeida. E o encerramento, que é uma homenagem a Divaldo Pereira Franco. Que maravilha. Então, repetindo aí, é o Congresso. O 21º Congresso Espírita da Bahia. 31? Isso de 31 de outubro, que é a abertura à noite, sexta o dia todo, sábado o dia todo e domingo até 12:30, quando tem o encerramento com homenagem a Divaldo Franco. Perfeito. Então, aí, o que mais? Para poder a pessoa se inscrever, vai no site da Federação Espírita do Estado da Bahia, FEB, e vai encontrar lá a inscrição. O custo é R$ 240 para esse manancial de aprendizagem. Esse FEB, gente, são 2 S, entendeu? Federação Espírita do Estado da Bahia. E aí, dentro falando ainda da Bahia, a gente ficou devendo aqui, através da nossa amiga Dete Barroso, ela está dizendo: convidamos a todos os estudantes que desejem ingressar em uma universidade pública gratuita, isso aqui é importantíssimo, e inclusiva, pública, gratuita e inclusiva, para participarem do processo seletivo do vestibular para 2026. As inscrições até amanhã, dia 12 de outubro, que é o dia da criança e o dia da padroeira
do Brasil pelo site eletrônico www.vestibular.uneb.br. Repetindo, www.vestibular.uneb.br. Venha ser unebiano. Então, é uma chance ímpar. Está aqui, Beth Barroso, a gente enviou. E aqui, agora, eu já quero trazer, eu vou trazer as minhas considerações finais. Rose vai trazer as considerações finais dela e, logo em seguida, trazer a nossa prece de encerramento. Ok, minha irmã? Ok. Gente, muito obrigada. Oi, minha filha. Pode falar aí pelo zap aí que eu estou ouvindo aqui. Aí, eu agradeço a vocês, né? Todos vocês que estiveram aqui conosco e todos vocês que acessarão, né, esse programa, essa mensagem edificante. A gente está aqui da maneira mais salutar possível, sem nenhuma exigência, sem nenhuma barganha. A gente simplesmente traz aquilo que a gente entende que ser um ponto crucial para a evolução do ser humano, que é o processo educatório através do conhecimento. Conhecimento de si mesmo, conhecimento da doutrina espírita é mais uma das formas de evolução do ser humano. Então, fiquem todos vocês com Deus e até o próximo sábado, através do programa Conhecer, através da nossa Rádio 93 FM, da Rede SDP TV. E obrigado a todos vocês. Gratidão, Del, está falando aqui, Elisete Santos mandando também, Ana Meire, todos vocês mandando os abraços. A gente agradece a todos vocês através da Rádio 93 e vocês também através das redes sociais. Rosiane Massariol. Eu quero agradecer também imensamente aqui, Cacau Pena, a equipe da Rádio 93 FM, agradecer a todos os internautas e que fique conosco nessa, que se juntem a nós todos, né, essa campanha de melhoramento moral, cada um na sua religião, cada um na sua forma e na sua estratégia diante dos seus desafios, mas que a gente continue firme nessa escolha de seguir o Cristo. E assim, eu vou pedir que cada um feche os seus olhos, menos aqueles que estão dirigindo, mas que a gente possa revisitar o Cristo dentro de nós, que possamos sentir os eflúvios emanados por um ser puro e que é o nosso Cristo planetário. Querido Jesus, queremos que tenha um lugar em nossas vidas. Sabemos que só tem esperado que cada um de nós diga sim, sim à vida, sim à paz, sim ao amor. Muitas vezes dizemos sim a tudo que não queremos, tudo que não concordamos, tudo que lamentamos. E precisamos fazer essa virada de chave, Jesus, de olhar o bem, o bom e o belo, de dizer sim à fraternidade, sim à gentileza, sim ao teu evangelho, aos teus ensinamentos. Fica conosco, Jesus, fortalece os familiares que necessitam ser consolados diante do luto que está a Alagoinhas pelo óbito daquele jovem rapaz. Abençoa os familiares e fortalece aqueles jovens que estão hospitalizados diante do acidente de ontem. Que possamos compreender e acreditar que a vida continua e que ela não termina no túmulo, nem começa no nascimento. Somos imortais e a vida continua. Mas mesmo assim precisamos fazer a cada dia
a nossa melhor versão, construir a nós mesmos. Sim, Jesus, queremos dizer sim a Ti, nosso Cristo, nosso Mestre, nosso orientador. Nos abençoe a todos. Sê conosco, hoje e sempre.